Boa noite, meus queridos. O título que eu vou tratar hoje é um chamado à obediência. Primeiro eu quero ler alguns textos da palavra e mais para a parte do final eu vou trabalhar especificamente o texto sequência dos evangelhos que a gente tem trabalhado. Então já faz 2 anos e 8 meses que eu estou pregando especificamente em cima dos 4 evangelhos. Então estamos quase na reta final, porque Jesus, os textos agora já estão tratando da última semana de Jesus, antes de sua crucificação. E eu quero trabalhar esse tema, que é a questão da obediência. Um chamado à obediência. Então eu quero orar antes de tudo. Vamos fechar nossos olhos. Deus Santo, nós nos colocamos diante do Senhor. Pedimos, Pai, que essa palavra, Deus, que será ministrada em nossas vidas nessa noite, que elas nos transformem, Senhor Jesus. Não queremos apenas ter conhecimento da Tua palavra, como uma espécie de informação. Nós queremos sim, Senhor Jesus, que a Tua palavra nos transforme. Mas nos transforme de verdade, Senhor Jesus. Nos transforme naquilo que o Senhor sonha, aquilo que é realmente a Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Nós somos cativos do Teu Espírito, cativos da Tua palavra. Colocamos nossas mentes, Senhor Jesus, submetemos nossas mentes cativas ao Teu Espírito. Fale conosco por meio da Tua palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então nós vamos ler alguns textos. E para quem está com uma Bíblia aberta aí ou com o celular, quero começar com Lucas capítulo 6, o versículo 46. Depois os demais textos serão no Evangelho de João, mas especificamente eu quero iniciar com Lucas capítulo 6, o verso 46. Diz assim o texto: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, o senhorio, nós chamarmos Jesus de Senhor, tem uma implicação na palavra. E a implicação está em obedecer. Então, quando a Bíblia está falando de senhorio, que Jesus é Senhor na nossa vida, isso tem uma consequência lógica nas Escrituras, como consequência, então, dessa afirmação. Quando eu afirmo que Jesus é o Senhor da minha vida, segundo as Escrituras, como consequência dessa afirmação, isso denota que eu tenho uma vida de obediência a Ele, que Ele realmente é Senhor da minha vida. Então, abram comigo agora também lá em João capítulo 14, no versículo 15. Eu quero ler alguns textos que vão afirmar essa mesma verdade ou esse mesmo princípio. João capítulo 14, versos 15 diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando Jesus está falando de mandamentos, Ele não está falando da lei levítica, dos 10 mandamentos. Não está falando sobre aquilo, mas Ele está falando das coisas que Ele ordenou à sua igreja. Aquilo que Ele deu para a sua igreja como ordenança, é dessas coisas que Ele está falando. Depois, no final, eu vou trabalhar especificamente o que são essas coisas que Jesus nos deixou especificamente como igreja, para nós vivemos debaixo dessa realidade da igreja. Então, quando ele está falando de vocês não vivem os meus mandamentos, se vocês me amam, vocês devem viver esses meus mandamentos, ele está falando especificamente dos mandamentos dele, das coisas que ele delegou para a igreja, que ele disse para mim e para você que nós devemos fazer como igreja. Amém? No capítulo 14 ainda, no verso 21, ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em outras palavras, Jesus está dizendo que amar é obedecer. Quando nós dizemos, eu amo a Deus, nós estamos dizendo que nós obedecemos a Deus nas coisas que Ele nos ordena para fazer. Aquilo que é uma ordenança da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida, quando nós colocamos essas questões em práticas na nossa vida, isso é então uma resposta de amor a Deus. Amém? Então, como consequência lógica disso, se eu não vivo uma vida de obediência a Deus, isso implica que eu não amo a Deus. Então, declarações de amor a Deus que se resultam apenas em palavras e não numa praticidade disso, não é amor. Amém? Não é amor. Jesus está dizendo que se você me ama, você vai obedecer. Se você me ama, você vai viver uma vida de praticidade daquilo que eu mandei você fazer na sua vida. Amém? Então, se alguém ama a Deus, ama a Jesus, vive uma vida de obediência àquilo que Ele ordenou para fazê-lo. Lá nos versículos 23 e 24, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então Jesus mais uma vez fortalecendo essa verdade. Amém? Amar a Deus, amar ao Pai, amar a Jesus implica em viver uma vida de obediência às suas ordenanças, aos seus mandamentos. No capítulo 15, no versículo 14, Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amém? O que eu lhes ordeno. Então Jesus começa a complicar um pouco mais essa questão de cristianismo, e aí que está o perigo, muitas vezes, quando a gente se propõe a falar de Jesus para as pessoas. Eu estou lendo um livro, acho que pela terceira vez, do Francis Schaeffer, chamado O Deus que Intervém. E tem um capítulo desse livro em que o Francis Schaeffer trabalha toda a questão da apologética, nesse livro todo, trabalhando a questão de como que você tem que anunciar o evangelho para essa geração secularizada que está aí fora. Essa geração cética, essa geração que deu as costas para o absoluto, essa geração que deu as costas para Deus, essa geração que não acredita mais na Bíblia, essa geração que não acredita em Deus. Então ele ensina como que você desconstrói os alicerces que essas pessoas estão fundamentadas. E eu chego à conclusão, então, chega um momento em que se conclui, em que a pessoa, ou ela se rende a Deus, ou corre um sério risco dessa pessoa cometer um suicídio. Tamanho é o desespero em que o Francis Schaeffer coloca a pessoa. Porque ele desmonta tudo. Deus não existe, tem certeza que Deus não existe? Então tá, então vamos trabalhar as coisas pelas quais você fundamenta a sua vida. Daí ele começa a desconstruir tudo. Tudo aquilo que o cara se apega para que tenha um estilo de vida, uma existência, plausível nesse mundo, ele vai destruindo, ele vai desconstruindo, para então apresentar o Evangelho de um Deus vivo, que morre numa cruz e que ressuscita. E ele apresenta isso como verdade. Então, nós somos chamados para obedecer a Jesus, para fazer aquilo que Ele mandou a gente anunciar. E o anúncio do Evangelho é um anúncio que confronta o pecado, que coloca a pessoa nu diante de Deus. Coloca o ser humano nu diante de Deus, ao ponto de não ter para onde ir, no desespero, em que ela se vê numa posição, então, ou ela entrega a vida dela para Deus, ou ela corre um sério risco de se suicidar. É uma coisa meio faca na caveira o negócio, né? A esposa dele falou para ele assim, você não tem medo que alguém um dia cometa suicídio por causa dessa sua forma de abordar e apresentar o Evangelho? Ele falou assim, mas eu prefiro correr o risco de uma pessoa se suicidar do que dar tapinha nas costas e conduzi-la ao inferno. Que é isso que essa geração
hoje, que essa geração de crentes relativistas, de crentes que apresentam o evangelho, vem para Jesus que a sua vida vai ser legal. Vai ser legal caramba. Isso é mentira. Não vai ser legal. É uma guerra diária, constante, contra a minha vontade. Claro que ser esse crente que eles querem apresentar, esse crente que só está em busca de bênçãos, esse crente que só serve para esquentar banco de igreja, claro que essa vida legal todo mundo quer. Agora, quando você tem uma vida de obediência a Deus, de fazer aquilo que não é a tua vontade, mas a vontade de Deus, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Que é o que esses caras estão fazendo. É o que esses caras estão fazendo. Esses dias eu confrontei uma pessoa numa visita, numa conversa, a respeito dessa questão do evangelho. E a pessoa me falando coisas como, por exemplo, não, mas agora eu estou servindo melhor a Deus fora da igreja. Entendeu? Eu tenho apresentado melhor o amor de Deus fora da igreja. Não estou mais sabendo da igreja. E eu usei meio que o argumento do Francis Schaeffer, fui desconstruindo os argumentos da pessoa, ao ponto que ela chegou à conclusão. Parou de se enrolar toda e falou assim, olha, realmente eu não conheço Deus. Eu falei, aí, agora sim, até aplaudi. Eu falei, agora nós chegamos à conclusão real e verdadeira. Você não conhece o Deus da Bíblia. Não conhece o Deus da Bíblia. Porque hoje nós temos dois cristianismos no Brasil, em especial. Nós temos o cristianismo da Bíblia, que é esse que confronta o homem, que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem à mudança de vida, e temos um outro suposto cristianismo, que não é o cristianismo da Bíblia, que é um cristianismo politicamente correto. É um cristianismo que aceita tudo, está tudo certo, porque Deus é amor, porque Deus é um cara legal, que é um Deus que está disposto a negociar qualquer coisa para te salvar. Mas esse não é o Deus do Evangelho. Não é o Deus que a Bíblia apresenta, e depois eu vou falar por que não é. Mostrar o que realmente a Bíblia está falando. Qual é o verdadeiro Evangelho que a Bíblia nos coloca para a gente apresentar para nós mesmos, uma vez, primeiramente apresentado para nós mesmos, e depois apresentado para os demais. Então, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho que Jesus nos ensinou para apresentar. Não esses evangelhos que estão supostamente sendo apresentados aí. Me mandaram um vídeo essa semana, me marcaram num vídeo de um pastor, eu não vou citar o nome dele, na verdade não lembro nem o segundo nome dele, pastor lá, falando que Jesus não era marginal, era um termo que, tipo, intransigente, que confronta, subversivo. Jesus era subversivo, então Jesus ele confrontava a religião, né, que estava ali, confrontava o império, confrontava um monte de coisa assim. Eu achei, me perguntaram qual que era a minha opinião. Eu falei assim, olha, a minha opinião é que tudo isso daí realmente é verdade. Porém, eu não conheço o cara que está falando isso, então eu não vou julgar ele, não sei qual que é a aplicação que ele faz dessas coisas. De que Jesus é subversivo, nesse ponto de vista era. Ele era subversivo do ponto de vista daqueles que estão olhando para ele como subversivo. Então, a religião judaica, quando olhava ele como um subversivo. O Império Romano, quando olhava para ele como um subversivo. Mas ele não era um subversivo. Jesus era um cara que estava apresentando a verdade. E a verdade confrontava aquilo que era subversivo. Aquilo que era contrário a Deus. Aquilo era subversivo ao reino de Deus. Aquilo era subversivo à verdade. Então depende do ponto de vista. Eu falei para ele o seguinte, falei assim, olha, se isso for colocado em contraponto com as outras verdades acerca da pessoa de Jesus, de quem ele era, eu valido isso e assino embaixo. Mas enquanto eu não souber qual é a conclusão que ele está tomando para aplicar essas verdades de que Jesus era subversivo, eu não assino. Porque isso pode ser usado então para dizer que se reunir como igreja, não querer se reunir como igreja, é ser subversivo como Jesus também era.
Não acreditar mais na palavra de Deus como verdade é ser subversivo, é confrontar as Escrituras assim como Jesus confrontava a lei. Então, estou fora. Porque não é isso. Não é isso. Então, é um perigo. A gente está vivendo num momento perigoso, onde você ser ortodoxo é cafona. O negócio é ser liberal. É aceitar tudo, assinar embaixo de tudo. No livro de 2 João, capítulo 1, verso 6, diz assim: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Aleluia. Começa aí um dos mandamentos. Qual o mandamento de Jesus? Nós temos que andar em amor. Não esse amor que esses movimentos liberais, esses movimentos que estão aí fora, politicamente correto, estão propondo. Não é aquele amor, não. É um amor diferente. É um amor em Cristo Jesus. É um amor de mim para com vocês. Mas não é um amor que abraça simplesmente o pecado, como a gente vai ver ali para frente. Em 1 João, no capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Então está dizendo o seguinte: como é que você ama os filhos de Deus? Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Esse é um princípio básico, meus queridos, para viver como igreja. É cada um tomar uma postura e buscar viver uma vida de santificação. Cada um de nós tomar conta de si, cuidar de si. Se nós não vivemos isso, se cada um... O problema da igreja, que às vezes acontece, e que a gente vivencia isso muito, nós tivemos uma reunião esses dias, onde foi trabalhada essa questão, por que tem gente que some, por que a igreja às vezes vivencia algumas crises, né? E eu falei assim, cara, tudo se resume numa questão. Quando cada um começa a preocupar somente consigo mesmo e começa a dar lado para a carne. Entendeu? Começa a viver para si mesmo, dar lado para a carne, não pensa no outro quando vai pecar, não pensa, não está nem aí para ninguém quando está cometendo um erro, quando está cometendo um pecado e se entregando para esse tipo de coisa. E a gente pensa, às vezes assim, eu penso que quando eu erro, quando eu peco, eu penso que isso só implica na minha vida. Que isso só tem um resultado sobre a minha própria vida. Depende. Depende. E a verdade é que, sem eu ter noção disso, tudo o que eu faço de errado afeta a vida de vocês. E assim como tudo aquilo que vocês fazem de errado afeta a minha vida. Aquilo que eu negligencio no meu ministério vai afetar a vida de vocês. Aquilo que vocês negligenciam no ministério de vocês vai afetar a minha vida. E vai afetar a vida de todos nós. É assim. É assim que a coisa funciona. Se todos nós cuidássemos com as nossas atitudes, as nossas ações, visando também o outro, as coisas seriam diferentes. As coisas seriam diferentes. Lá em 1 João também, no capítulo 3, 23 a 24, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e Ele neles. Deste modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, essa vida de obediência ao chamado, àquilo que Jesus nos ordena, também implica também nessa questão da permanência. Verdadeira em Deus. Quando eu não vivo uma vida de obediência a Deus, eu não estou mais nele. Eu estou equivocado. Quando eu permaneço naquele mesmo erro sempre, ao invés de mudar de vida, mudar de estilo de vida, isso tem uma implicação. Que Deus não está em mim. É o que o texto está falando. Olha, se vocês vivem uma vida de obediência, eu estou em vocês, o Pai está em vocês, nós estamos vivendo essa vida de comunhão.
Agora, se eu não vivo uma vida de obediência, o Pai não está em mim, Jesus não está em mim, e nós não temos comunhão. Amém? E o último texto, antes de entrar no texto dos evangelhos, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ponto. Hoje eu vi me mandaram no WhatsApp um negócio bem legal. Deixa eu ver se eu abro meu WhatsApp aqui. Sessão WhatsApp agora. Eu achei bem legal. Diz assim, ó: estava procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar para o apóstolo Paulo. Será que existe uma? Alô? É o apóstolo Paulo? Sim, é ele. Paz do Senhor. E daí Paulo responde: graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas estou precisando da sua ajuda. Pois não, preciso de ajuda na minha vida cristã. Andei me decepcionando com muita coisa na igreja a qual pertenço. Estou naquela fase self-service, ou seja, desigrejado. E estou escolhendo uma igreja perfeita para eu congregar. Gostaria de ter informações sobre algumas igrejas. Pois não, ficaria satisfeito se puder ajudar. O apóstolo Paulo responde. Me diga uma coisa, estou pensando em congregar em Corinto. Seria ela perfeita? Paulo responde: olha, a igreja de Corinto tem grupinhos, ou seja, tem panelinhas. Tem inveja, tem contendas, brigas na justiça e fornicários. Você sabe o que é fornicários? É o tchaca-tchaca na buchaca antes de casar. Nossa! Mas e a igreja de Éfeso? Foi uma igreja alicerçada na palavra. Mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Então, e se congregar em Tessalônica? Tessalônica, olha, tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. Essa aqui é a igreja do PT lá, galera. Brincadeira, viu, gente? Como está difícil, hein, Paulo? E se eu for para a igreja de Filipos? Filipos é até uma igreja boa, mas tem algumas notas destoantes. Tem duas irmãs lá, uma se chama Evódia e a outra Sintique, que se desentenderam e estão sem conversar uma com a outra. Mas por quê, Paulo? Não sei bem, acho que foi por causa do uniforme da festa da União Feminina da igreja de Filipos. Então acho que vou mudar para Colossos e vou congregar lá. Olha, em Colossos o problema é doutrinário. Tem uns hereges que estão querendo rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele não é Deus. O negócio está tão feio lá que está tendo até culto aos anjos. Meu Deus! E se eu for para a Galácia? Olha, na Galácia tem crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Nossa, realmente está difícil. Entrei em contato com o apóstolo João porque eu pensei em congregar em Tiatira, mas ele me disse que é uma igreja tolerante com o pecado, pois tem tolerado uma mulher que se diz profetiza e tem ensinado a se prostituir e comer sacrifícios de idolatria. Pensei em ir para a Laodiceia, mas João me disse que eles são muito indiferentes, são mornos. Depois pensei em congregar em Pérgamo, mas João me disse que lá tem algumas doutrinas estranhas, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Me disse que vem sofrendo muito com um ombreiro lá em Éfeso chamado Diótrefes, e só quer cargos e gosta de aparecer. Sabe, Paulo, já pensei em ir para a igreja sede em Jerusalém, mas lá está cheio de preconceito com os gentios. É mesmo. Fiquei sabendo que já teve muita murmuração por lá, e crente duas caras, se referindo ao apóstolo Pedro. Me parece que se chamavam Ananias e Safira, salvo engano. Paulo, realmente está difícil, mas o que devo fazer? É simples. A igreja do lado humano é imperfeita, mas Deus está trabalhando. Você se esqueceu do que eu escrevi aos Efésios? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em breve, estaremos na igreja perfeita e universal assembleia e a igreja dos eleitos que estão inscritos nos céus. Aleluia e amém. Aí continua um monte de coisa aqui que... demorou para ler, né? Isso aqui eu li no banheiro, isso aqui, eu li enquanto eu estava meditando. Mas é isso, eu acho interessante porque muita gente fala da igreja primitiva, igreja primitiva, igreja primitiva. Acho que os caras nunca leram as cartas de Paulo. Nunca leram. Igreja primitiva. Olha, gente, comparando-se algumas coisas que Paulo fala ali, a gente está muito bem no caminho. Né? Certo? Agora abra suas Bíblias em Mateus 21, a partir do versículo 28 até o 32, diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram neles. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então, Jesus estava na última semana da sua morte, e ele está contando uma história de 2 filhos, certo? Guarda essa palavra, 2 filhos. Não são 2 estranhos, mas estão falando de 2 filhos. E tem um chamado. Qual é o chamado? Trabalhar na vinha. Esse é o chamado que o pai tem para aqueles 2 filhos trabalhar na vinha. Ok? O primeiro diz que não ia, mas foi trabalhar. O outro, todo empolgado, diz que ia, mas no fim das contas não foi trabalhar. E Jesus então pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Nós estamos falando sobre o quê? Obediência. Amém? Obediência. Quem obedece a Deus? Quem obedeceu o pai? Aquele que foi. Aquele que realizou. Não aquele que falou. Não aquele que tinha apenas uma confissão. Amém? Mas aquele que confessou, mas foi. Amém? No caso aqui, o cara disse que não ia. Estava numa crise de preguiça, falou: não vou. Mas acabou indo. Certo? O outro disse que ia, mas não foi. E aí Jesus fala para aqueles homens o seguinte: olha, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus antes de vocês. E aí eu acho interessante, porque Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala uma coisa interessante. Então nós estamos falando sobre 2 coisas aqui. Primeira questão é a questão de 2 filhos. A segunda questão, de um trabalho a ser realizado que não está sendo feito. E a terceira coisa que Jesus está falando, que prostitutas e publicanos estão antecedendo aos líderes religiosos e estão entrando no reino dos céus. O que isso tem a ver com a questão minha e tua? Queridos, hoje, quando a gente fala assim que a salvação é pela fé, eu tenho alguns receios quando a afirmação fica nisso. Não vamos me chamar de herege aqui no que eu vou falar. Mas quando a gente dá classe de membresia, eu sempre costumo falar o seguinte: a salvação é pela fé que produz obras. A salvação é pela fé que resulta em obediência. Porque fé que não produz obras é morta. Essa fé salva? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer com isso que eu disse? Que a salvação é pela fé. Mas que tipo de fé que nós estamos falando? Que tipo de fé que a Bíblia está falando para mim e para você? Uma fé que produz obras. Porque uma fé que não produz obras é morta. Dentro disso que nós estamos falando, a salvação é pela fé
que produz obediência. Fé que não produz obediência, porque é a obediência que vai produzir obras. Se eu tenho somente fé e eu não obedeço, se eu não obedeço, não vai produzir absolutamente nada. E não vai produzir nada em dois sentidos. Não vai produzir nada no sentido ministerial, desenvolver alguma coisa no reino de Deus, ou seja, trabalhar na vinha. Olha, quem quer trabalhar na vinha aí? Pode trabalhar? Posso, mas não vai. Só fica na fé, na confissão, que não resulta em obediência e que não resulta em obras. Quando eu tenho fé e eu obedeço a Deus, a minha obediência vai resultar em obras. Então, obras no sentido de anúncio do evangelho, de tocar no ministério de louvor, de cuidar de crianças, de fazer evangelismo, de ir para os hospitais, de ir para pregar o evangelho nas cadeias, sei lá, em qualquer lugar que seja. Fazer qualquer coisa. Ir para a vinha. Obediência a Deus. E a segunda coisa é na mudança do caráter. Uma vida de obediência também implica em viver uma vida de santificação. E aí que Paulo vai falar. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 12. Paulo está dizendo: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, meus queridos. Olha só. É uma salvação que é pela fé, amém? Sim, pela fé. Mas uma fé que produz obediência. Porque ele diz assim: não se deixe enganar. Você está mortalmente enganado se você pensa que salvação implica somente em fé, e não numa fé que resulta em obediência, em transformação de vida, em mudança de caráter. Não se deixe enganar, não fique enganado. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, a tradução da NVI coloca, nem ladrões. É interessante, né? Porque, amém, não vou entrar nos detalhes da questão. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Ele coloca assim: vocês foram assim. Foram. É passado. Não são mais. Porque agora vocês têm fé em Jesus Cristo. E agora vocês foram chamados para viver uma vida de obediência a Jesus Cristo. E como chamado de obediência a Jesus Cristo, vocês foram chamados para produzir frutos. E nessa vida de obediência implica, então, serviço e uma vida de santificação. Assim foram alguns de vocês, mas ele dá o ultimato: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Aleluia. Amém? Amém? Eu tenho fé, mas eu quero viver na pegação. Eu tenho fé, mas eu tenho fé, Pepe. E a salvação é pela fé, não é pelas coisas que eu pratico no meu dia a dia. Pepe, mas eu não vivo na praticidade da sacanagem, mas eu também não quero fazer nada no reino de Deus. Não quero servir em absolutamente nada. Quero viver a minha vida em tranquilidade. Eu conheço gente que abandonou, mudou de igreja, inclusive, porque aqui a gente cobrava muito servir. Foi para uma igreja que ninguém mais enche o saco dele. Ninguém mais enche o saco dele. Eu quero uma igreja que eu tenha paz. Eu quero só viver a minha vidinha, trabalhar, ir para casa, e final de semana eu vou no culto, e olha lá ainda por cima. E é isso aí. Olha só, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8... Eu vou ler alguns textos, não precisa ficar abrindo ainda, tá? Depois, na pregação lá, vocês em casa, vocês conferem. Diz assim, capítulo 21, verso 8. Mas os covardes,
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que eu gosto da Bíblia é assim, que não escapa nada, né? Jesus coloca tudo num balaio só. Vai misturando, olha, mas eu nunca cometi adultério. Mas você mentiu? Mentiu. Então, mesmo balaio. Eu nunca matei ninguém. Na rua você olhou para uma mulher, desejou, tá tudo pro colo do capeta. Não tem negociação. Mas eu não faço isso. Mas você faz isso? Então tá tudo no mesmo balaio. Apocalipse 2, 21 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ele não quer se arrepender. Deus dando tempo, mas o cara não quer. Amém? E uma coisa interessante que Jesus fala lá no texto, ele fala assim: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Vocês não creram. Qual que era o caminho da justiça que João estava propondo e anunciando? Ele começa dizendo lá, João começa dizendo, o seu discurso se resumia em: arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. Arrependimento. Então, fé que não produz arrependimento não é fé, meus queridos. Fé que não produz arrependimento não é fé. Então, o primeiro chamado é o arrependimento. Porque essa fé em Jesus Cristo, ela é uma fé que produz arrependimento na minha vida. É isso que Francis Schaeffer tentava fazer, então, nessa proposta dele de primeiro tirar toda a base do cara, deixar o cara tão desesperado ao ponto de querer cometer suicídio. Tinha essa proposta, mostrando para ele que a vida dele era vazia, que ele era um pecador caído, que ele precisava se arrepender e se voltar para Deus. Então apresentava Jesus como a única solução. A única solução para que o cara saia dessa posição de desespero e entregue a sua vida para Deus. Amém? Então, arrependimento. O que o texto está dizendo não é que pessoas que cometeram esses crimes ou esses pecados necessariamente, que porque fizeram essas coisas vão para o inferno. Porque Deus está apresentando uma saída para isso tudo. Todo mundo está no mesmo balaio. Alguma coisa de errado nós fizemos na nossa vida. Mas Ele está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Saiam dessa vida. Viver uma vida de fé genuína é viver uma vida de arrependimento. Uma vida de mudança, de abandono do pecado. Porque é uma vida de obediência. Obediência. E o primeiro mandamento, meus queridos, para nossas vidas é: arrependam-se. Arrependimento é um mandamento constante, diário, que deve permanecer na nossa vida todos os dias, para que a gente não permaneça na condição em que Paulo está descrevendo aqui, no livro de Apocalipse também. Daí vem Jesus em seguida, diz assim o texto, lá em Mateus capítulo 4, verso 17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus ele não começa o ministério dizendo assim: aceitem Jesus. Jesus começa o ministério dizendo: arrependam-se, vocês estão caídos, vocês estão caminhando para o inferno, vocês estão vivendo uma vida de pecado. Arrependam-se, creiam, mas arrependam-se. Ele está anunciando. Hoje é só creia, 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 não se arrependa de nada. Aí o contrário, continue ainda. Daí a gente vem para a igreja e continua vivendo a mesma vida de pecado de sempre. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem? Quem obedece. Então esse texto está dizendo exatamente assim, meus queridos. Tudo coopera para o bem daqueles que obedecem a Deus.
Tudo coopera para o bem daqueles que vivem uma vida de arrependimento, de santificação diante de Deus. Bom, aí tudo coopera, porque eu obedeço. Do contrário, quando eu faço uma caca na vida, isso não significa que aquilo vai cooperar para a minha vida, porque muita gente tem esse entendimento. Ah, se Deus permitiu, tudo vai cooperar. Não, não. Tudo coopera para o bem daqueles que estão em obediência a Deus. Que vivem uma vida de obediência a Deus. As coisas cooperam. Porque a mão de Deus está ali. Eu já vi gente que vivenciou uma situação de adultério na sua vida e chegou para mim e falou: por que Deus permitiu? É como se o Filipenses ele fala isso, eu não lembro qual livro que ele fala isso, mas ele fala isso, é como se Deus, assim, você decide se jogar de um prédio, Deus faz o chão virar em nuvens de algodão doce, onde você cai assim, você não morre, você bate e flutua. E aí assim você ainda se lambuza tudo de algodão doce, assim, sabe? É uma coisa tão fantasiosa. Eu não estou dizendo que Deus não pode. Claro que pode. Deus pode livrar a gente de nós mesmos. Pode. Mas às vezes que não. Às vezes é que as coisas simplesmente não são assim. O predeterminismo, o calvinismo predeterminista, ele propõe isso. Que todo o pecado, inclusive, é fruto da vontade de Deus. Não é uma questão de que eu quero pecar, é questão que Deus quer que você peque. Entende? Claro que eu não creio nisso, eu não sou predeterminista, né? Sou calvinista, não predeterminista, porque há linhas dentro do calvinismo. Mas eu não sou predeterminista. Mas é isso. Então tem gente que pega e pensa isso. Então eu não estou dizendo que em situações como essa a gente não tem que perdoar, se arrepender, e cada culpado tem que assumir para si o erro e acabou. Queridos, tudo que eu fiz de errado na minha vida eu assumo. Eu fiz. Ah, porque não, deixa Deus de lado disso. Volto a falar. Tudo que eu faço de errado tem a ver com o Pipe. Com a minha carne, comigo mesmo, eu comigo mesmo, eu com a minha carne, eu com abraçar o diabo, eu com abraçar o mundo. Ponto. Todas as coisas que eu faço de bem na minha vida tem a ver com a graça de Deus na minha vida. Amém. Eu não tenho glória nenhuma. Se eu faço uma coisa boa, oh Deus, Jesus, obrigado. Obrigado porque hoje eu fiz uma coisa boa na minha vida, como fruto da tua graça na minha vida. Porque se não é a graça na minha vida, só sobra o Satanás. Amém? Então, fé tem que levar uma vida de arrependimento, tem que levar uma vida de obediência. Amém? Porque daí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque amam a Deus, porque vivem uma vida de obediência. Amém? E o último texto que eu quero tratar está lá em Hebreus 12, versículos 14 e 15. João estava falando sobre amor, que quem diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o irmão a quem vê é mentiroso. Olha que lindo isso. Mentiroso, não é meio irmão. Jesus falou, não, você é mentiroso. Está aqui no louvor, ai Jesus, eu te amo. Aleluia. Termina o louvor, olha para o Alex assim, sai daí, comunista. Aí estava errado, mas não é uma forma de te xingar? Não vai ficar ofendido se eu te xingar? Está entendendo? Aí o Espírito Santo vem e diz, você é mentiroso. As suas palavras não condiz com quem você é. Por que não condiz? Porque eu não amo o meu irmão. Amém? Quem ama a Deus, ama a seu irmão. Quem odeia o seu irmão não ama a Deus. É mentiroso. Ponto. Ponto. Então olha só. O autor de Hebreus está dizendo então
baseado em tudo isso, meus queridos, reforçando essa questão, ele fala assim: segui a paz com todos. Seja uma pessoa que viva em paz com todos. Procure viver em paz com todo mundo. Com o marido, com a esposa principalmente. Com a sogra também. Com o sogro também. Viva em paz com todos. Segui a paz com todos. E aí ele fala o seguinte: e a santificação. Ou seja, essa é uma questão diária. Eu creio e diariamente eu tenho que seguir uma vida de santificação na minha vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então pode crer o quanto quiser. Pode ter a fé que quiser, a confissão que quiser, meu querido. Se essa confissão não resulta numa vida de santificação, não resulta, veja bem, não antecede. Ok? A santificação não antecede a fé, mas ela é uma consequência de uma fé que é genuína. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Que às vezes pode ser que eu estou querendo afirmar que a salvação é por obras. Não é isso. Mas estou querendo afirmar para cada um de nós que fé significa viver uma vida de santificação. Fé significa viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus e aquilo que Deus manda fazer. Pecado é fazer aquilo que Deus fala não faça e você vai e faz. Isso é pecado. Pecado é fazer aquilo que Deus não mandou você fazer e você vai e faz. E pecado é não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Entenderam? Amém? Ou confundiu? Certo? 3 linhas de pecado. E aí o autor de Hebreus ele continua assim: sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, caminhe na graça. O autor está dizendo, caminhe na graça. Ninguém vos prive da graça. Mas a graça é exatamente isso. Mas antes dele falar sobre graça, ele está falando também o seguinte: então, meu querido, viva em paz com todo mundo e busque uma vida de santificação. Amém? Conclusão. Amar a Deus é obedecê-lo. Obedecê-lo é colocar a mão na obra e servir na vinha. Obedecê-lo é deixar de viver uma vida de pecado, abandonar o pecado e viver uma vida de santificação. Amém? Esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida. Esse é o chamado à obediência que todos nós, como aqueles que professam por meio da fé, que amam a Deus, como demonstração do amor a Deus, devem vivenciar suas vidas diariamente. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente ouve falar muito em obediência com relação ao chamado, ao serviço que cada um de nós devemos desenvolver, desempenhar. Mas pouco a gente tem ouvido Deus a respeito de viver uma vida de santificação, Senhor Jesus, como fruto de uma fé genuína. Deus, toda fé que não resulta em obediência, tanto no servir, quanto em vivenciar uma vida de santificação, não pode ser chamada de fé. Fé que não resulta em obras, fé que não resulta em transformação do caráter, não é a fé que a tua palavra nos apresenta. E nós queremos essa fé, Deus, para as nossas vidas. Nós queremos essa fé, Deus, que não fica apenas na confissão, Deus, mas se transforma realmente, Senhor Jesus, em atitudes, tanto de serviço, quanto de transformação de caráter. Produz em nós, Senhor Jesus, o teu caráter. Produz em nós, Senhor Jesus, a tua vida. Nós queremos, Senhor Jesus, viver uma vida de obediência como o Senhor vivenciou.
queremos vivenciar uma vida de santificação como o Senhor vivenciou. Deus, que a gente não seja enganado, Senhor Jesus. Conforme a Tua palavra fala, Senhor Jesus, se nós vivenciarmos uma vida de praticidade do pecado, Senhor Jesus, isso denota que a nossa fé não é genuína. Isso denota que nós não fomos transformados verdadeiramente pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito não habita em nós, Senhor Jesus. Deus, que a gente viva, Senhor Jesus, diariamente uma vida de arrependimento. Uma vida de busca, de santificação. Onde o pecado, Deus, passa a ser um acidente na nossa vida. Mas não uma constância, Deus. Nós não fomos chamados para sermos escravos do pecado. Mas sim somos escravos do Senhor Jesus. Tu és o nosso Senhor. Aquele que reina sobre todos nós. Nos transmita, Senhor Jesus, a Tua vida, por meio do Teu Espírito que habita em nossas vidas. É o que eu oro e peço, em Teu nome, Jesus. Amém.